Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio, o tema é Nossa Vida é uma Bola de Neve. E enfim, chegamos ao episódio de número 100 desse podcast. Eu gostaria de aproveitar aqui esse início para agradecer a todos que ouviram durante todo esse período e aqueles que estão chegando agora, mas que já se inteiram dos assuntos e que estão me seguindo, ou mesmo eventualmente nos intervalos de trabalho, em casa, escutando esse podcast. A todos, meu muito obrigado pela audiência, pelas participações, os e-mails que são enviados com sugestões, com dicas, vários elogios que eu recebo, então é bastante bacana ter esse feedback de todos. E também agradecer a todos que buscaram na Amazon meu livro, que eu sempre falo aqui, que está lá disponível, que se inscreveram no canal do YouTube, que aos poucos vai crescendo, vai ganhando audiência, e também aqueles que baixaram o aplicativo lá na Google Play Store. Eu sempre falo desses três, hoje eu acabei falando novamente, mas gostaria de agradecer a todos que estão participando. Tudo é feito com bastante dedicação, bastante carinho, porque 100 episódios de podcast realmente não é um número simples de você alcançar, porque além de todos os afazeres que se tem em termos de trabalho e de atividades cotidianas, ainda mais nessa pandemia, a universidade ela ficou por um longo tempo em trabalho remoto, o que no meu caso demandou muitas atividades à distância, gestão de plataforma de ensino à distância. Eu também sou da área de tecnologia, então isso demandou bastante esforço para que, além de todas essas atividades diárias, ainda pudesse ter a cada semana um novo tema, um novo assunto e poder falar um pouquinho sobre eles para, quem sabe, despertar o interesse de todos a pesquisar e a ler mais. Então, a todos, meu muito obrigado. E o tema é Nossa Vida é uma Bola de Neve. E por que eu resolvi adotar esse tema? Bola de neve, muitas pessoas, eu acredito que todo mundo já saiba, é aquele termo que se usa quando a coisa acontece num crescendo. Algo acontece e aí isso reflete de certa forma em você, aí no que refletiu em você, você toma atitudes que faz a coisa crescer ainda mais, e aí reflete de novo em você de forma mais poderosa, e aí você age de novo, cresce mais. Então, esse crescendo se costuma dizer popularmente que gerou uma bola de neve, né? É muito utilizado também para dívidas, né? A pessoa está com dívidas e aquela dívida virou uma bola de neve. Por quê? Você não conseguiu honrar aquela dívida e de repente entrou juros, ela ficou maior, aí menos chances você tem de honrar e ela fica maior ainda e ela cresce e isso vai crescendo numa bola de neve até que ela fica impagável. Então isso é mais ou menos a explicação para quem não conhece esse termo, bola de neve. E por que eu coloco aqui a vida é uma bola de neve? Porque cada vez mais as neurociências comprovam que, ao contrário do que a gente pensa, nós não somos seres criativos como pensamos, capazes de criar as coisas do nada. Já falei sobre várias coisas que eu vou comentar aqui, já foram ditas em outros episódios. Quem quiser mais detalhamento é só recorrer. Então, no episódio de criatividade eu falei sobre isso. A gente não é capaz de criar nada do zero. A gente tem uma limitação bioquímica, física, neuroquímica em cima disso. Então, a gente não consegue simplesmente estar parado e pensar em algo totalmente diferente que a gente nunca viu. Então isso não existe. Então a criatividade, como muitas pessoas imaginam que existe, na verdade não existe. Outra coisa que se fala muito, né, que é o nosso poder de escolha, a nossa autonomia, o nosso livre-arbítrio, também não é bem assim como se fala.
Como eu já falei várias e várias vezes, nós somos empurrados a tomar decisões com base naquilo que a gente viveu, naquilo que a gente acompanhou, nos estímulos que a gente teve, no ambiente onde a gente se desenvolveu. Então, cada vez mais as neurociências comprovam que até o nosso livre-arbítrio ele não existe como a gente imagina. Nós não temos tanto poder assim de decisão, não. Nossas decisões são moldadas pela nossa vivência e pelo nosso passado. Mas aí você me pergunta, então não tem como mudar o rumo da nossa vida? Nós somos como que robôs? Pois é, essa é a grande interrogação. Justamente porque tudo nos leva a crer que sim, nós somos pré-programados de alguma maneira. Mas não significa que a gente está fatalmente fadado a certas coisas. E eu vou explicar como. Como um outro episódio que eu recomendo que se ouça antes desse é justamente o que eu falo sobre a inteligência artificial, que é um episódio anterior, que eu explico justamente isso, né? A gente nasce com estruturas do nosso cérebro que obedecem certas regras e geram certas reações com base em estímulos que eles recebem. Então, não entrando aqui em questões religiosas ou filosóficas, mas o fato é que algo ou alguém nos criou e nessa criação ou nessa evolução toda, nós temos como se fosse um programa de computador no nosso cérebro e ele segue isso à risca. Na verdade, quem nós somos enquanto personalidade, enquanto reações, enquanto decisões, estão baseadas nesse programa que está instalado no nosso cérebro e que vai recebendo estímulos externos, informações externas, estímulos visuais, fatos externos, e ele vai seguindo as regras que estão nesse programa e gerando ações e gerando reações. Então, se costuma dizer que nós somos o que o nosso cérebro é. É difícil, num podcast curto, dissertar sobre tudo que já foi pesquisado sobre isso, mas é como se a nossa personalidade, as nossas ações, elas fossem de fato um resultado da combinação entre um programa e estímulos que a gente recebe. Então a gente não teria propriamente um autocontrole para fugir a tudo que nós recebemos de estímulo, para fugir a todas as nossas experiências e tomar atitudes muito diferentes disso. Então nós somos meio que realmente levados a acreditar que temos criatividade, que temos autonomia, que temos livre-arbítrio, quando na verdade não, estamos seguindo uma programação e algo que nos empurra a isso. Não é algo que está fechado, que está batido martelo, mas todas as pesquisas que têm sido feitas pelo mundo apontam para isso, né? Apontam que nós não temos bem esse livre-arbítrio. Inclusive existem pesquisas que demonstram que antes que a gente pense sobre uma decisão, que a gente tome alguma escolha, o nosso cérebro já tomou essa escolha e essa decisão. Existem exames de ressonância funcional e outros exames feitos em laboratório que se consegue decifrar que antes da gente de fato executar uma ação e tomar uma decisão, o nosso cérebro já agiu, já viu as opções possíveis, já optou pela melhor e daí isso aparece para a gente como uma decisão nossa, como uma vontade nossa, quando na verdade milissegundos antes ou até alguns segundos isso já foi resolvido pelo nosso cérebro. Então não é algo que a gente possa dizer que tem muito controle. Mas aí você me diz, então meu destino está traçado, eu tenho que sentar e esperar. Não é bem assim. E é neste ponto que eu quero me deter. Nós realmente seremos empurrados, tá? As exceções para isso que eu falei são aqueles casos onde a pessoa tem uma doença, tem um transtorno, sofre uma lesão, tem um acidente,
ou que não seja um acidente, até algo que ela às vezes não imagina. Por exemplo, ela pode ter uma febre alta ou algo que aparentemente não causou dano nenhum, foi reparado, mas que de alguma forma alterou algum cliquezinho lá no cérebro, e com isso uma decisão que seria de um jeito foi de outro. E isso realmente pode acontecer. E essa decisão, ao invés de ser uma, ser outra, pode vir em efeito dominó, alterando o nosso futuro. Aquilo que eu também já falei, a decisão de tomar um café ou de tomar até um banho em determinada hora e não em outra hora, isso pode mudar a nossa vida dali para frente, porque está tudo interligado, ações, reações, reações, ações, ações sobre o outro. Então, às vezes, uma coisa que aconteceu assim muito sem importância aparentemente, foi determinante para o nosso futuro. E isso é que a gente tem que observar e nos apegar a isso. E eu quero frisar esses fatos pelo seguinte: além de questões físicas, de alguma doença e tal, por mais que a gente esteja sendo empurrado a fazer algo, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer um esforço para aí sim inverter a bola de neve. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas que estão entrando em processos depressivos, pessoas que estão com problemas da vida, problemas familiares e que percebem que estão se afundando cada vez mais, elas precisam inverter a bola de neve. Porque se a pessoa simplesmente seguir o fluxo, seguir tudo que está sendo, que está empurrando ela a fazer o que tem feito, a tendência é que isso aumente. Eu falei do caso da dívida, mas eu falo assim em questões pessoais, em melancolias, em tristezas, em problemas. Então, se você quer ter uma boa vida, uma vida legal, uma vida de oportunidades, de aprendizado, em algum momento você tem que dar um solavanco nessa bola de neve. E aí não está muito claro para neurociências se a gente consegue ou não. Não existe um estudo que possa nos comprovar cientificamente que isso é possível ou não. Então, na dúvida, vamos lutar para isso. E o que eu quero focar é que não adianta, aí sim eu volto nos estudos que afirmam que não existe o livre-arbítrio, que não existe a criatividade, eu volto nesses exemplos para dizer que não adianta você querer mudar a sua vida como um todo. Você dificilmente vai conseguir. Você tem que mudar um clique, você tem que dar um clique, que seja um clique por dia, ou que seja um clique inicial e dali a bola de neve muda de sentido. Tá? Porque se você começa a entrar num processo de melancolia, essa melancolia te leva a uma possível depressão, isso vai realmente gerando essa bola de neve, porque você começa a entrar num estado de baixa autoestima, de baixa motivação. Aí isso faz com que você não se mova a fazer certas coisas que melhorariam a tua vida. Aí, ao não se mover, as coisas pioram. Aí, no que piora, você de novo se desmotiva mais, você se desestimula, você fica mais melancólico ainda, o que vai te mover menos ainda a fazer até as tarefas diárias, e nisso a bola de neve cresce. Só que ela cresce no sentido errado, ela cresce no sentido de te levar para baixo. E onde que você pode atuar não é querer falar, eu tenho que me matricular no curso tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tentar mudar minha vida. Calma, não pense. Lógico, você tem que ser otimista, você tem que pensar em mudar tudo, mas você não vai conseguir isso de uma hora para outra. Quem está entrando num processo depressivo, quem está entrando num processo melancólico, quem está cheio de problemas de relacionamento na vida, não vai conseguir estalar o dedo e resolver isso de uma hora para outra. Então, não adianta ter ambição de mudar isso numa tacada só.
Então você tem que encontrar momentos onde você pode dar um pequeno clique. E esse pequeno clique ser um empurrão para a bola de neve rolar na outra direção. Percebem? O que eu quero dizer com isso? Você está entrando num processo de melancolia, de tristeza ou de pessimismo. Se você em algum momento conseguir se esforçar para escapar disso, mesmo com uma coisa muito simples, por exemplo, tem algo martelando na sua cabeça o tempo inteiro e não está te deixando raciocinar, se você, no ligar de uma televisão, de um filme que você, do estilo que você gosta, de repente você dá aquele clique de ligar, de repente, que seja por alguns momentos, você vai conseguir pensar em outras coisas, você às vezes vai conseguir se distrair, mesmo que não durante o filme inteiro, mas se você se distrair 10 minutos com alguma coisa, você já começou a dar um clique. E aí você, de repente, começa a assistir uma novela, aí no outro dia vê o outro capítulo, no outro dia vê o outro capítulo, aí ou que não seja uma novela nem um filme, que seja um livro, que o seu clique seja ler uma meia página que seja de um livro, né? Se esforçar, você começa a gerar um movimento muito pequeno, mas que tende a inverter essa bola de neve. Porque ao se distrair, ao ler um livro, ao ver uma novela, você em alguns momentos deixou de estar com seu foco naquele mundo de problemas. E ao deixar de estar com foco naquilo, você consegue pensar em outras coisas. No caso de um livro, aprender outras coisas. No caso de uma novela, também aprender outras coisas, porque você sim vai ter informações diferentes. Um pessimismo que você estava tendo no seu dia a dia, de repente algo vai te dar uma ideia, vai dar uma visão de mundo diferente. Então, aquela visão de mundo, de repente, vai te empurrar no dia seguinte fazer de novo, e aí você vai aprender mais, e ao aprender mais vai ter mais vontade, e ao ter mais vontade você vai perceber que você está começando, você vai se motivar a fazer mais, e nisso você começa a girar essa bola de neve em direção contrária. E aí deslancha. Então, essa mensagem que eu estou aproveitando aqui no 100º episódio, para dizer justamente isso, que não importa o tipo de problema, eu sei que tem problemas que realmente tiram a pessoa do eixo, que da mesma forma que a gente é empurrado a fazer tudo, existe essa programação, o programa entra no que o pessoal de tecnologia chama de loop, né? Ele entra num giro que vai como uma bola de neve, cada vez te afundando mais. Mas então, o que eu quero dizer é isso, a gente sabe, através das neurociências, que não vai ser possível você mudar sua personalidade de um dia para o outro. Não vai ser possível você mudar a sua rotina de um dia para o outro de forma mágica e se sentir bem com isso. Não vai ser possível solução mágica, mas há sim a possibilidade de você dar este primeiro passo e se esforçar para isso. Então o seu foco tem que ser o quê? Não mudar coisas lá na frente ou mudar coisas grandiosas, mas ações muito pequenas no seu dia a dia. Se você está se sentindo mal, às vezes, quantas vezes isso acontece? Você vai lá, corta o cabelo. Vou lá no salão ou no barbeiro, vou dar um corte de cabelo. Às vezes aquilo ali te dá um levante, porque você foi num ambiente diferente, conversou com pessoa diferente, o seu visual que estava acabado, cabelo de qualquer maneira, de repente, né, dá um toque na sua autoestima. E as pessoas falam, parece que eu cortei o cabelo e me senti infinitamente melhor. E é verdade, não é mentira. Mas não quer dizer que foi o corte propriamente de cabelo, mas é toda uma situação, né? Só que aí você tem o clique, que é o quê? Ir, só ir, mais nada, né? E aí a partir do corte de cabelo, o que mais? Uma roupa, ou que não seja uma roupa, ou que seja, vou ler a meia página de livro, ou vou fazer isso. Então essas pequenas ações, elas não vão ser
necessariamente tão fora do seu dia a dia, mas vão te ajudar a empurrar a bola de neve ao contrário. É isso que eu estou querendo dizer. Se você faz planos grandiosos, não, porque aí então eu não posso continuar com essa melancolia, com essa tristeza que eu estou. Eu vou acordar, vou fazer academia, vou correr, vou depois fazer aula de dança, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou no cinema, vou não sei o quê. Aí você faz todo um planejamento, você não consegue levar aquilo muito tempo. Você pode até se esforçar e fazer no primeiro dia, mas no meio do dia você vai estar com aqueles pensamentos de novo, você vai estar, sabe, você não vai ter a motivação de levantar. Quando for no terceiro dia, no quarto dia, você já não consegue mais ir na academia, você já está... Então não adianta tentar fugir de uma forma grotesca. Mas, de repente, no seu dia a dia, tem uma coisinha que cabe lá. Tomar um banho no momento que você estiver se sentindo muito para baixo, muito embotado, que a gente chama, né? Tá num quarto fechado, sem luz. De repente, abrir uma janela. Vai te trazer luz, vai te permitir ver o sol, ver a natureza, e de repente isso vai já começar a te dar um clique, te dar um pouquinho de ânimo para pelo menos tomar um café, né? Aí você, na hora do café, dá um capricho, ao invés de aquele café feito de qualquer maneira, sei lá, põe um creme e sabe, pequenas coisas no seu dia a dia que de repente não fugiriam ao que o nosso programa cerebral tem preparado, ou seja, não se tornam impossíveis de serem feitas, mas que vão fazendo a gente inverter essa bola, e como as coisas estão interligadas, uma coisa vai gerando outra, que vai gerando outra, e quando você vê, você está conseguindo inverter essa bola de neve. Então, nesse 100º episódio, eu queria deixar essa mensagem, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam por problemas, né? Na verdade, tem muitas pessoas, não, todo mundo passa por problemas, e você precisa buscar o equilíbrio, precisa buscar se sentir bem, e isso eu diria que é um conjunto de coisas. É você conseguir fazer coisas que te fazem sentir bem, ao mesmo tempo você ser otimista, aquela velha história do copo meio vazio, meio cheio. Veja sempre meio cheio. Então, só que você não vai conseguir. Amanhã eu vou acordar otimista. Não tem como. Mas se você dá um clique, não, amanhã eu vou acordar, vou abrir a janela. Tá? Mas, de repente, ver um passarinho na árvore, ver alguma coisa, já vai te dar um toque a mais. De repente, ver que a tua despensa está com comida, enquanto o outro ali está na rua catando lixo, né? Ou se a sua situação for de quem está catando lixo, de repente, alguma coisa que você possa se apegar e dar esse clique. Então, é isso que eu quero deixar aqui para vocês nesse 100º episódio. Não tentem mudanças bruscas, que elas serão muito mais difíceis do que pequenas mudanças, pequenas ações no dia a dia, e que juntas vão te levar a uma situação extremamente melhor e vão inverter essa bola de neve. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente com sugestões, dicas, dúvidas, críticas? Sua opinião, seu feedback é muito importante para nós. Falar as coisas que você não gosta, falar as coisas que você gosta, fazer uma crítica, deixar um elogio, nos motiva a cada vez melhorar e fazer algo que te agrade e que você possa continuar com a gente, nos seguindo aí nos podcasts e nos nossos canais. Então, para fazer esse contato com a gente, escreva uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com, ou então vocês podem mandar uma mensagem, preferencialmente mensagem de áudio, para o nosso WhatsApp. Dependendo da demanda, nem sempre vai ser possível responder um a um, mas podem ter certeza que todas as mensagens serão vistas, analisadas, e o que for possível será feito. O número de telefone para que vocês possam enviar o WhatsApp é código 22
992221003. Abraço a todos e nos encontramos semana que vem no episódio 101. Seguimos em frente. Até lá!